Bem, professor, agora a gente vai para o nosso terceiro vídeo, o vídeo onde a gente vai inserir as questões, onde a gente vai de fato preparar a nossa prova. Eu queria mostrar para você que eu já tenho aqui no Word um rascunho de prova. Algumas questões que eu não me preocupei muito com sua formulação e com suas respostas são apenas exemplos de modelos de questões que a gente pode aplicar dentro do Google Formulários. Tá? Então você vê que eu tenho uma questão 1 de múltipla escolha, tenho uma questão 2 que exige uma resposta longa, uma questão 3 que exige uma resposta curta e uma questão 4 que é para marcar verdadeiro ou falso. Tá? Vamos lá para o nosso Google Formulário, começar a preparação e daqui a pouco a gente volta no rascunho para copiar e colar essas questões. Então aqui no meu Google Formulário, quando eu clico aqui em alguma área, você já percebe que ele cria essa barra de seleção azul aqui do lado. Essa faixa azul que fica ao lado das questões, dessas caixas, é que me mostra qual área está sendo selecionada. Então a primeira coisa, a gente agora vai para essa área central preparar, é verificar que aqui eu tenho o título da minha prova, que é o mesmo texto do nome do arquivo da minha prova, tá? Mas abaixo eu tenho a possibilidade de colocar uma descrição. É interessante nessa descrição você colocar as orientações principais que o aluno terá para resolver as suas questões. Então, por exemplo, uma informação que é fundamental colocar aqui é o horário inicial e o horário final da prova. Então você vai definir aí, de acordo com a sua disciplina, o horário inicial e o horário final da sua prova, seguindo, claro, o teu horário de aula. Aqui abaixo ele já pede o teu endereço de e-mail, tá? Então você não precisa se preocupar com isso. O sistema já adicionou aí a preocupação que ele tem em o aluno adicionar o endereço de e-mail. Mas é importante também solicitar o nome do aluno. Então você pode clicar aqui nesse botãozinho de mais, nessa barra de opções flutuante, que ela sai flutuando contigo à medida que você vai clicando numa caixa diferente. Com essa primeira caixa selecionada, adicione aqui esse primeiro item, adicionar pergunta. Ele me dá uma primeira pergunta e aqui você vai adicionar a primeira pergunta digitando o nome completo, para que o aluno escreva o nome completo dele. Veja que automaticamente ele já mudou aqui algumas configurações. Ele já alterou aqui para resposta curta e aqui tem um campo de texto de resposta curta. Tá? Nessa configuração aqui, você não deve mexer na opção chave de respostas. Chave de respostas é apenas para perguntas que de fato terão pontuação na prova. O nome completo ele não tem pontuação na prova. Mas você deve marcar aqui a opção obrigatória. Então, obrigatoriamente, o aluno deverá colocar o nome dele na prova. Depois que ele colocar o nome na prova, você deverá selecionar aqui do lado, nessa barra, a última opção, adicionar seção. Você vai separar esse nome dele de outras partes da prova. Então você vai clicar aqui em adicionar seção e nessa seção sem título você deve adicionar questões da prova. Você está identificando ao aluno que ele saiu da primeira parte da prova, onde ele se identifica, aquilo que a gente costuma chamar de cabeçalho, e agora ele está entrando na segunda seção, que é a parte onde ele vai resolver a prova, as questões da prova. Caso você precise ter alguma descrição para essa seção, ela segue aqui abaixo. Alguma orientação, alguma atenção, segue aqui abaixo. Veja que abaixo ele já tem aqui uma pergunta sem título. A gente já pode utilizar esse campo para colocar a nossa primeira pergunta. Como é que eu vou fazer? Nessa área aqui onde eu vou ter o título da minha pergunta, eu vou lá no meu questionário, no meu rascunho, vou copiar sem o questão 1, lembrando que a gente marcou embaralhar as questões. Então, se eu colocar a questão 1, ele vai identificar qual é a questão, só que vai estar em ordens diferentes. Dessa maneira, ele não vai mexer. Então, eu vou colocar aqui, de acordo com o assunto estudado, vou copiar todo o enunciado da minha questão. Venho aqui e colo esse enunciado da minha questão. É uma questão de múltipla escolha, então aqui eu escolho como que vai ser o formato da minha questão, mas já está no formato certo, formato de múltipla escolha. E agora eu vou copiar as alternativas. Então eu venho aqui, copio
a primeira alternativa, Ctrl V, não quero copiar essa letra A, dou um Enter, copio a segunda alternativa, apago esse letra B, copio a terceira alternativa, apago também essa letra C. Com o Enter aqui, ele já abre outra opção para que você possa digitar. Copio aqui a minha última opção e apago essa letra D. Perfeito? Pronto. Então aqui eu terminei essa primeira parte sobre preparar a minha primeira questão. Uma questão de múltipla escolha que tem enunciado e tem as 4 alternativas. Tá bom? Agora sim a gente deve dar uma atenção a esse item aqui, chave de resposta. Tá? Antes da gente clicar nele, eu vou te dar uma dica. Cuidado para não clicar aqui em adicionar outro. Por quê? Porque isso daqui permite ao aluno digitar o que ele quiser. Tá? É como se fossem várias opções e ele fosse digitar uma quinta opção. Então, cuidado para não marcar esse adicionar outro. Coloque apenas as suas alternativas aqui e esse texto vai ficar aqui como opcional. Você não clica nele. Indo agora para a chave de resposta, quando a gente clica aqui, você vai ver que a área aqui vai mudar um pouco. Por quê? Porque agora ela pede que a gente determine quantos pontos a gente deseja. Então, como eu quero uma prova que vá de 0 a 100, eu vou digitar aqui 25 pontos, né, o que seria equivalente a 2,5. Veja que eu cliquei aqui, cliquei errado, porque essa não é a opção correta, então eu vou desmarcar. Mas a opção correta para a operação de soma é essa daqui, 6 mais 1. Então, dessa maneira, ele vai, se o aluno marcar esta opção, ele vai estar marcando a opção correta e vai receber 25 pontos por essa questão. Ao final, ainda é possível adicionar um feedback da resposta. Então, eu posso clicar aqui, e ele vai dizer aqui, se o aluno respondeu incorretamente, eu posso informar para ele um feedback. Por exemplo, da próxima vez, verifique se há o sinal de adição. Pronto. Né? Então, isso daqui é um feedback que eu posso dar para o aluno. Notadamente, na sua questão, você deve elaborar um pouco mais, um texto mais educado, mais legal. Tá? Aqui eu estou fazendo rapidamente, apenas para mostrar a funcionalidade. Lembrando que aqui também é possível adicionar um vídeo. Se você tiver algum vídeo explicativo, um vídeo resumo, já que a gente está nesse período de fazer vídeo aulas, você pode adicionar um vídeo do YouTube. Então eu posso colocar aqui, já que é sobre adição, eu vou colocar aqui para pesquisar sobre adição. Vou escolher um vídeo aleatório, eu não fiz nenhuma pesquisa sobre isso. Está aqui, adição e subtração, vou selecionar e ele também vai ter um vídeo de feedback. Então o aluno, mesmo que ele tire uma nota não muito legal, ele vai poder depois estudar porque ele vai ter um feedback aqui. Por fim, você vai clicar aqui em concluído, a gente conclui a parte da chave de resposta e você deve marcar essa opção aqui, obrigatório, para que a questão seja obrigatoriamente respondida pelo nosso aluno, que ele não esqueça de respondê-la, para que não perca ponto e não se prejudique na prova. Agora você vai vir aqui no botãozinho de mais, adicionar mais uma pergunta. Agora é uma pergunta mais simples, né? Veja aqui no meu rascunho, explique o que é um algoritmo. Essa é uma resposta que eu coloquei aqui como resposta longa. Então eu vou copiar isso daqui e vou colar aqui. Veja que o próprio sistema, o próprio formulário, ele já identificou que é uma resposta que vai ser um pouco maior, então precisa de parágrafo. Por onde que ele viu isso? Pela própria palavra explique, né? Você não explica muitas coisas em poucas linhas, então geralmente a gente precisa de um campo um pouco maior, de um parágrafo para responder. Tá? Então eu explico o que é um algoritmo, eu não preciso mexer nada aqui, mas vou clicar aqui em chave de resposta. Em chave de resposta eu vou deixar aqui 20 pontos. Tá bom? 20 pontos. Não vou adicionar nenhum feedback, não é necessário nessa questão. Vou marcar aqui como concluído. E também marcar obrigatório. Tá? Adiciono uma nova pergunta. Vou lá no meu rascunho. Qual é o nome da primeira programadora? É uma resposta curta. Não é? Qual o nome? Você vai ver que o próprio formulário já vai identificar que é uma resposta curta.
Então, vou colocar aqui no campo do título da minha pergunta qual o nome. O próprio sistema, como eu falei, identificou aqui resposta curta, tá? Aqui na chave de resposta eu vou colocar também 20 pontos. Ok? Então até agora a gente tem 25 pontos na primeira questão, 20 pontos, 65 pontos. Então até agora foi dado 65 pontos para a nossa prova. Ok? Nessa questão também eu vou dar 25 pontos para ficar certinho. Pronto. 25 pontos. E aqui eu posso colocar também um feedback da resposta, tá? Então, como a primeira pessoa aqui foi a Ada Lovelace, então eu vou colocar aqui, ó, Ada Lovelace. Foi a primeira programadora. Então tem aqui uma biografia dela, eu vou marcar aqui, selecionar e vou deixar ela aqui como um feedback para quem terminar essa questão. Marco como concluído, marco também como obrigatório e vou adicionar aqui minha última questão. Essa última questão um pouquinho diferente. Veja que eu coloquei uma questão de múltipla escolha, duas questões abertas para que você também saiba como fazer a correção e tem uma questão agora de verdadeiro ou falso. Então aqui agora a gente vai copiar no rascunho a questão, marque verdadeiro ou falso de acordo com as alternativas. Vou colar aqui e veja, aqui a gente vai colocar agora, ó, grade de múltipla escolha, tá? Grade de múltipla escolha, tá? Vou marcar aqui grade de múltipla escolha. Nas minhas colunas teremos as opções de verdadeiro e falso. E agora eu vou colocar cada sentença que deverá ser analisada. Então aqui, ó, Cristóvão Colombo descobriu o Brasil. Essa é uma afirmação que a gente tem que verificar se é verdadeiro ou falso. Vou tirar aqui esse A. Depois, Pelé foi o artilheiro da Copa do Mundo de 94. Uma nova alternativa. Tirar aqui esse Bzinho que fica. E a última aqui é a sigla CEPAL, significa Comissão Econômica para a América Latina. Vou copiar aqui e vou colar e tirar esse Czinho que ficou na frente. Pronto. Agora na chave de resposta está faltando 30 pontos, né? A gente pode verificar a pontuação total que a gente já deu aqui nesse canto superior. Então está em 70 pontos, falta 30 pontos, eu tenho 3 alternativas. Na minha chave de respostas eu vou colocar Cristóvão Colombo descobriu o Brasil, isso é falso. E se for falso, se o aluno marcar falso, é porque ele está acertando a questão. E vou determinar aqui 10 pontos. Pelé foi artilheiro da Copa do Mundo de Futebol de 94? Isso é falso. Então, se o aluno marcar falso, ele está correto e eu vou dar 10 pontos. A sigla CEPAL significa Comissão Econômica para a América Latina? Isso é verdadeiro. Então, se é verdadeiro, o aluno marcar verdadeiro, ele vai ganhar 10 pontos. Então, aqui está tudo ok. Marco concluído e ao final aqui exigir uma resposta em cada linha, que é o que torna obrigatório responder cada alternativa dessa. Pronto. Aqui nós temos a nossa prova feita e onde é que você pode visualizar isso? Você pode vir aqui nesse olho, visualizar, você clicando nele ele vai abrir uma nova aba e é dessa maneira que ele vai ver a sua avaliação, tá bom? Aqui tem algumas questões onde você pode adicionar aqui um e-mail, né? Vou colocar aqui um e-mail fictício. E um nome também fictício. Próximo, só para visualizar aqui como é que ficou desorganizada a nossa prova, tá vendo? Ó? Então a questão de verdadeiro ou falso, com as sentenças, as perguntas, as alternativas. Perfeito? Então, pessoal, para concluir aqui, a gente só precisa enviar a nossa prova para o aluno. Como é que a gente faz isso? A gente vai clicar aqui no botão enviar e vão ter 3 opções aqui em cima, o e-mail, esse link e esse estilo de parênteses maior e menor aqui, tá bom? Você vai clicar nesse ícone do meio, que é o ícone que representa uma corrente, né, um link, tá bom? Ele vai te dar esse link enorme. Para você não ter que passar esse link enorme, você pode clicar aqui, ó, em URL curto.
e aí passar esse link através do portal acadêmico para o nosso aluno, tá bom? Você pode clicar aqui em copiar, ele vai te mostrar aqui embaixo copiado para a área de transferência. Eu vou clicar de novo para que você veja, copiado para a área de transferência. A área de transferência não é nenhum lugar no teu computador, tá? É a memória do computador, é aquilo que a gente não vê. Mas se eu abrir aqui uma nova aba e colar aqui em cima, ó, o link está aqui, tá bom? Então ele está no nosso computador armazenado. Se você não colou e não encontrou o link, ou o link não foi por algum motivo, você volta aqui e copia de novo, que será o mesmo link, não tem problema algum. Terminada essa parte aqui, que você entendeu como é que copia o link, é importante que você prepare sua prova para aceitar as respostas. Veja que aqui em cima você tem duas opções: perguntas, que é onde a gente prepara, e respostas, que é onde a gente corrige. Tá? Essa prova aqui ela está aceitando respostas. Você deve desmarcar essa opção e ela só deve ser acionada no horário da sua prova. Se você aceitar as respostas antes, os alunos vão poder visualizar a tua prova antes, tá bom? Então é importante que você só marque no horário determinado para a prova e que ao finalizar o horário você também desligue essa opção de respostas. Então, gente, nessa aula de hoje você viu como preparar sua prova, com todas as questões, adicionando nome, adicionando uma seção específica para as questões de prova também. Você viu como visualizar o resultado depois que você montou todas as questões. Trabalhamos com 4 tipos de questões: resposta curta, resposta longa, múltipla escolha e no formato de verdadeiro ou falso. Você viu também como copiar o link para que seja enviado aos alunos e, por fim, como ativar e desativar a aceitação de respostas, para que tua prova fique pronta, mas que ela não fique acessível pela internet. E aí você deve lembrar de sempre ligá-la no horário inicial da tua prova e desligá-la no horário final da sua prova. Tá bom, pessoal? No próximo vídeo eu quero mostrar para vocês qual é a visão do aluno, como é que ele preenche a prova, como é que ele recebe a confirmação e logo depois como é que o professor corrige a prova daquele aluno e qual o e-mail de resposta que o aluno tem com o feedback do professor. Então a gente se vê já no próximo vídeo.